E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos na lição 4, um tema que assustou muito os nossos convidados, nossas pessoas que estavam passando aqui, e talvez até você, porque acho que seja polêmico demais, mas o tema dessa lição se chama Sexo Incrível. Antes da gente começar a discutir sobre o tema, eu vou apresentar a nossa convidada, a Sara. Sara, seja muito bem-vinda. Eu já Muito conheço a Sara há um obrigada, tempo, gente, né? pelo convite. O Nossa, pessoal fiquei até aqui, impressionada de ver o Matheus aqui. né, bate uma Muito tempo, vergonhazinha, né? assim. Gente. E agora a gente vai dar continuidade para nossa lição. Olha, gente, primeiro vamos começar do começo, né? Vamos falar do que é importante para você que está tremendo, está entrando em pânico por causa do tema. A gente vai falar o porquê que é esse tema. Vamos começar dizendo que assim, Deus ele tem um planejamento, ele tem um propósito para tudo. Quando ele criou você, quando ele me criou, quando ele criou o ser humano lá atrás, Adão e Eva, ele pensou em cada detalhe, cada aspecto daquela pessoa, daquele ser humano que ele estava criando. Então tudo que envolve o ser humano tem a ver com Deus. Ele pensou. E, como você deve estar imaginando, isso não foge, a sexualidade não foge dessa regra, entende? Deus, ele pensou nela também. Deus também como pode dizer, organizou-a. Deus também desenhou a sexualidade para ser expressa de uma forma. Então, assim, diferente do que muitas pessoas acreditam, Deus não é contra o prazer. Deus, ele não é alguém que abomina qualquer tipo de prazer e satisfação. Na verdade, esses tipos de prazeres e satisfação, quem desenvolveu-os, quem pensou neles primeiro foi Deus. Só que tem uma maneira certa de você fazer as coisas. E é exatamente isso que a gente vai é, discutir nessa lição aqui. Então, já vou lançar a pergunta para os nossos convidados e vocês me digam as suas opiniões. Na opinião de vocês, qual que é a perspectiva e propósito de Deus para o sexo? Bom, então, eu achei interessante que a lição deixa bem claro que o sexo ele não é realizado para a procriação, uma coisa que eu achei muito interessante, né? E como você bem disse, o prazer ele é parte do propósito de Deus. Na minha opinião, assim, Deus ele pensa em cada detalhe, né? E nesse ponto, inclusive. E a, o porquê disso, né? Eu acho muito lindo pensar que Deus une propósitos. E isso é meio que a bênção final dessa união, sabe? Eu gostei muito também de uma frase que a lição colocou, que a humanidade é sexual por iniciativa de Deus. Então, como a Elisa falou, o sexo e a sexualidade não foram criados só para reprodução. Ele criou isso também pensando na beleza e no prazer disso, pensando na gente. Então, ele pensou, né, nesse prazer, nessa beleza de ter uma vida sexual e ela feita em obediência a ele. Então, tudo relacionado assim no seu tempo certo e com as meio que regrinhas que ele deixa pra gente seguir, pra ser o melhor pra gente também. E no começo, antes um pouquinho na lição, a lição comenta que no mundo perfeito e sem pecado, o simples ato de Deus falar procriem-se seria o suficiente para eles obedecerem, né? Mas Deus se preocupou muito mais do que isso. Ele se preocupou nas pessoas sentirem prazer, se sentirem felizes, se sentirem realizadas e quererem ter uma família. Ele se preocupou com o nosso bem-estar mesmo, e não simplesmente com uma ordem. Ele se preocupou com o nosso bem-estar. Isso já demonstra de que Deus ele usa uma palavra bem legal. Na lição ele usa que ele é muito mais do que utilitário. Ele é estético. Ele se preocupa com a beleza e com o prazer em tudo aquilo que ele faz. Exatamente, e até comentando sobre essa preocupação que Deus tem, o prazer está ali, com certeza, envolvido no propósito, só que a plena realização disso, né, de todo esse processo, acontece por meio de algumas condições para que cada um precisa levar em consideração, e aí não causa estresse ou culpa, por exemplo, já foi um tema que a gente comentou na lição 1. Exatamente, é isso que vocês comentaram. Na lição de segunda-feira, a gente vê algumas características que podem sinalizar que nós estamos seguindo os planos de Deus. O que vocês acharam dessas características? Olha, assim, pegando um comentário do todo da lição, realmente o tema dessa lição é uma coisa que choca e assusta e fala, ai, não, essa lição não. Mas, no fim das contas, eu até tenho vontade de passar essa lição, porque eu achei muito incrível como Deus, ele, como a gente comentou, pensa em cada detalhe da nossa vida. E, assim, tudo, ainda mais nesse momento, né, que
enfim, tantas coisas que Deus se preocupa nos pequenos detalhes. E o sexo mais incrível que já existiu, verdade seja dita, foi no Éden. Mas mesmo assim, Deus, com essas características que ele propôs, é para que a gente tenha o melhor da nossa vida. E essas características, na real, eu não achei que elas são limitantes, não achei que são, assim, lógico que não é pro mal nem nada, mas não é tipo, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas eu senti mais que é uma liberdade para você falar, olha, Deus, ele quer que você tenha o sexo incrível, mas ele determinou que o melhor tempo é quando for o momento certo. E é basicamente isso que a lição traz pra gente, né? Então, a beleza que existe nisso, né? Infelizmente, a gente, quando pensa na palavra sexo, a gente só pensa coisa ruim, né? Muitas vezes. Que não é com a visão, não é com a lente do céu. A gente não tá, muitas vezes, por conta das mídias e muitas coisas, a gente não tem essa visão. Mas nosso Deus, ele não é um Deus que limita a gente nesses aspectos também. Ele simplesmente quer que você seja feliz. Como a Cat bem disse, a lição 2 trata sobre culpa. Ele não quer que você tenha esse sentimento, ele quer te libertar da dor, da vergonha, da culpa. E como é que você faz tudo isso? Seguindo essas características que ele deu pra gente, simplesmente porque ele ama a gente e quer o nosso melhor. Exatamente. E o que eu achei mais interessante é que tanto o prazer físico como emocional em relação a essa sexualidade só vai acontecer quando a gente estiver em conformidade com o Senhor e com os desejos que Ele tem para nossa vida. Porque só Ele pode produzir essa harmonia, né? Então a gente vê que se a gente fizer tudo como ele fala pra a gente vai ter alegria, a gente vai ter prazer, porque a gente vai estar em harmonia com Ele. Então as coisas vão fluir naturalmente. Uhum. E quando na lição fala que Deus tinha um plano da alegria sem limites, isso abrange todas e todas e quaisquer experiências que a gente tem aqui na Terra, né? E todas essas experiências a gente precisa tem esses pré-requisitos, né, para que a gente seja plenamente feliz. E são requisitos que em qualquer lugar você vai precisar levar para que você seja feliz, sem estresse, sem culpa. Gente, como é que a gente trabalha feliz, sem estresse, sem culpa? Não tem. A gente vai estar sempre preocupado, vai estar sempre pensando. A pior coisa que tem é dormir. Você nem consegue dormir direito quando você se sente culpado, a consciência pesada. São coisas que Deus nos liberta. E na segunda-feira ainda fala que Deus nos oferece o perdão e nos dá forças para viver de acordo com aquilo que Ele quer que a gente faça. E do melhor jeito que Ele sabe que é para a gente viver. Então, a gente vai plenamente sentir essa alegria quando a gente estiver em conformidade com aquilo que Deus quer que a gente viva, né? E não só, a lição também não tratou só do nosso espírito, mas também do nosso corpo, e nos lembrou da vitalidade física, que nós temos que cuidar do nosso corpo, que foi dado para nós somos templos do Espírito Santo. Então, esse instrumento que é nosso corpo, a gente tem que cuidar dele, que também faz parte do nosso todo. E a gente vai ter que conduzir tudo isso, todo o nosso espírito e o nosso corpo, de acordo com o que Deus quer para nós, para que nós possamos atingir essa alegria sem limites, né? Falou, também acho incrível como Deus pensa em tudo, nos dá orientações para que a gente tenha uma certa harmonia entre os aspectos da nossa vida. E essas características que o Matheus perguntou mostram como Deus se preocupa com a nossa saúde mental, física, espiritual. E Deus realmente quer fazer uma restauração na nossa vida, mas a gente também precisa cooperar. Uhum. Exatamente. Bom, agora é o momento do Fala Aí. Então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, esse é o momento do Fala Aí, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. Então, você que está aí em casa, já deixa sua palavra aqui nos comentários. A gente sempre gosta muito de ler e comentar de volta. Bom, a minha palavra dessa semana é conformidade. A minha é liberdade. A minha é consciência limpa. Orientação. E agora, gente, para finalizar a lição, eu vou ler um texto aqui que está na parte de sexta-feira. Eu achei maravilhoso, acho que resume tudo isso que nós falamos aqui, que nós conversamos aqui, sobre os planos de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E o texto é assim: voltando-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar.
E aí você vê que, assim, Deus ele tá a todo momento pensando em como nos oferecer algo bom, nos oferecer uma vida boa, uma vida digna, uma vida plena, oferecer coisas prazerosas pra gente. E ele tem um plano para você, um plano para mim, para que nós vivamos isso da melhor maneira possível, né, nesse mundo. Essa foi a lição. Como vocês viram, não foi tão polêmico assim quanto vocês imaginaram. Foi uma lição tranquila. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aí embaixo. Dê um curtir, né? Se você gostou. Se você não gostou, também não dê um curtir, não, um descurtir não, porque não é legal. Mas basicamente isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima lição. Assim, é união, né? Ficou péssimo, desculpa, gente. A Eu- minha resposta era tudo que o Matheus falou, ué. Então, Não, tá repete, vendo, fala, Matheus? isso Eu também. mesmo. Eu tô assim também. Não. Ai. Só uma pauta, gente. Rapidinho. Desculpem. Eu escutei vocês e eu falei, caracas, eu respondi a pergunta no começo.